Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós clamamos a Ti neste momento, que nos dê entendimento, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, que realmente a nossa mente, Pai, Senhor, possa ser aberto, Senhor, às Tuas Escrituras, Pai. Que não venhamos fazer uma mera interpretação de texto, Pai, mas venhamos entender o que o Senhor tem para nos dizer neste momento, Pai, e que os nossos corações estejam receptivos, ó Deus, à Tua mensagem, Pai, e que ela possa, Senhor, realmente ser transformador em nossas vidas, Pai, e não sejam apenas palavras ao vento, Pai. É isso que clamamos a Ti, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em Eclesiastes 5, no versículo 4. O que nós temos aqui é um tema que é algo muito usado, nas Escrituras, mas não muito cumprido. A gente precisa ter um entendimento do que isso significa e o entendimento do que por que muitas vezes as coisas elas não têm acontecido e elas não têm saído da maneira que a gente imagina que deveria ser. Aqui no caso nós vamos falar a respeito dos nossos votos, daquilo que a gente tem se comprometido a fazer, daquilo que a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente se coloca diante de Deus e fala muitas vezes coisas que a gente não lembra, mas o nosso Pai lembra. Ele grava todas essas coisas. E assim diz as Escrituras, Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Nós somos levados pela nossa vida, pelos momentos onde a gente se encontra, pelas circunstâncias do nosso dia a dia, muitas vezes a fazer compromissos que a gente não se lembra. A gente faz compromissos com pessoas e a gente faz compromissos com o Senhor. Pessoas são suscetíveis a esquecer, a deixar para lá, nem lembrar que você fez um voto. Mas isso não acontece com o nosso Deus. Então, e aquilo que a gente faz diante do Senhor é algo onde a gente deve ter uma certa atenção. Porque aqui o que está dizendo é que se você fizer esse voto e não cumprir, além de tolo, você desagrada o Criador e faz com que ele destrua aquilo que você construiu. Então, qual é o sentido disso? Mas em que momento nós fazemos votos? Na verdade, em todos os momentos, É naquele momento onde você acabou de almoçar e comeu demais e diz: nunca mais vou comer dessa quantidade. É naquele momento onde que você excede em alguma coisa e diz: eu não vou mais fazer isso. Isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. É naquele momento onde você se coloca diante de Deus numa circunstância, principalmente se essa circunstância é uma circunstância que tem te afligido, e você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, se fizer isso, eu faço aquilo. Deus não é Deus de barganha, mas muitas vezes você alcança aquilo com que você colocou, mas você não lembra do voto que fez para alcançar. Você não lembra daquilo que foi colocado. E aqui o Senhor está dizendo para nós o seguinte: para que ser tolo? Para que ser escravo das suas palavras? Para que ficar abrindo a boca para falar o que você não vai fazer? Porque certamente o momento de aflição, o momento de desespero,
é um momento onde a gente realmente está suscetível a fazer qualquer tipo de compromisso. Literalmente nós prometemos tudo. Mas para que nós prometemos tudo? Para sair daquela circunstância que a gente se encontra. Seja essa circunstância emocional, seja essa circunstância física, seja uma circunstância, na grande maioria das vezes, financeira, seja algo que você precisa alcançar. Então, o que você faz? Você se compromete com o Senhor. Você se compromete a fazer coisas que depois você nem se lembra. E a gente vê muitas vezes o quanto isso tem nos afastado do Senhor e, pior do que isso, feito com que Ele destrua aquilo que a gente já realizou. Então nós precisamos nos atentar muito a isso, porque no momento de angústia e de desespero, você faz votos com o Senhor, onde você vai o buscar em certo período. Mas quando você sai desse momento seu de angústia, você começa a reduzir o período, até o ponto de deixar ele para lá, porque você não se lembra mais. E a gente tem que entender que Deus ele não é um agiota, mas Deus é justiça. E Deus ele se lembra. Deus ele guarda cada um desses votos que nós fizemos. Não interessa pelo que motivo nós fizemos. Interessa que nós fizemos. Nós lançamos palavra. E aqui que está dizendo, quando se fizer um voto, cumpra-o sem demora. Nós não estamos nem falando aqui da opção de não cumprir. Nós estamos dizendo, não espera muito para cumprir. Não deixa a coisa esfriar, né? Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Isso, gente, é muito individual. Isso é algo muito personalizado. Porque só cada um de nós sabe daquilo que já se comprometeu. Só cada um de nós já sabe daquilo que diante do Senhor disse que ia ou que não ia mais fazer. Isso é muito personalizado. É uma palavra para todos, mas é uma palavra muito personalizada. E aí? O que você já prometeu? O que você já disse que faria? Ou o que você já disse que não faria mais? Porque normalmente é assim, né? Quando você dá uma esfregada na lama do pecado, você olha para os céus e diz, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Eu jamais vou ser pego nessa circunstância de novo. Eu jamais vou deixar me enlaçar nessa circunstância mais uma vez. Mas quando você olha, você está lá de novo. Então isso é muito personalizado. E aí, o que você já prometeu a Deus? O que você já disse que faria? O que você já disse que não faria mais? Porque aqui ele está dizendo o seguinte, não permita que sua boca o faça pecar. Porque eu disser que eu nunca mais querer usar essa camiseta é um direito meu. Eu proferir que eu nunca mais vou usar, aí eu já estou dizendo, olha, presta atenção aqui, vocês nunca mais vão me ver com essa roupa. Só que o dia que eu chegar lá e só tiver essa para vestir, aí eu vou arrumar um jeitinho de não cumprir aquilo que eu disse que faria? Aí eu vou arrumar um subterfúgio para me desvincular do meu voto? Porque aqui está dizendo o seguinte, não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Não tente recolher aquilo que você já proferiu. Cumpra. Não tenta voltar atrás. Não tenta dizer, naquele dia eu estava meio abalado, né? Aquele dia eu estava numa angústia tão grande que falei o que não devia.
Peça a Deus que reavive isso na sua memória e cumpra o seu voto sem demora. Por que irritar a Deus? Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Aqui nós estamos dizendo o seguinte: da pessoa que faz um voto, muitas vezes no momento de desespero, no momento de angústia, esquece dele e vida que segue. Mas quando ele não cumpre esse voto que foi feito, a vida que segue começa a desmoronar. Porque não deixe realmente Deus destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Saiba a quem você está se comprometendo. Saiba a quem você está se colocando. Porque ele não é falho. A memória dele não é limitada. Ele não vai esquecer. Você está numa circunstância onde você se coloca e promete tudo. Entenda que Deus não vai esquecer. E se a gente comparar realmente, e vamos ler em Deuteronômio 23, 21, ele diz o seguinte: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado de não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Ninguém te obrigou a fazer absolutamente nada. As circunstâncias te levaram a se comprometer. Então aqui ele está dizendo, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado de não cumprir. O que Deus está dizendo para nós? Pensa bem. Calcule suas palavras. Não fale aquilo que você não vai dar conta de fazer. Prometa menos, faça mais. Mas não prometa aquilo que você não vai conseguir cumprir. Não diga que você não vai mais fazer se você não consegue deixar de fazer. Busque em Deus. Nós não estamos falando de pecado. O pecado ele tem que ser abandonado. Nós não estamos falando da pessoa que, ai Senhor, eu acho que eu nunca mais vou me prostituir. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos colocando em xeque aqui vida de santidade, vida de comunhão com Deus. Nós estamos colocando aqui circunstâncias onde você se compromete devido à necessidade momentânea e depois esquece do que disse. E depois deixa para lá. Porque aqui em Deuteronômio, principalmente, está dizendo o quê? Que o seu Deus certamente lhe pedirá contas e você será culpado do pecado de não cumprir. Gente, fazer um voto com Deus é uma coisa muito séria. Fazer um voto diante de Deus é algo muito sério. E nós fazemos isso frequentemente, muitas vezes automaticamente e muitas vezes inconscientemente daquilo que nós estamos se comprometendo a fazer. E o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: pensa antes de se comprometer. Meça suas palavras. Não faz eu destruir aquilo que você realizou, porque certamente eu vou pedir conta daquilo que você prometeu. E aí? E aí você simplesmente se encontra
com a sua vida desmoronando, o pouco que você tinha virando um nada, e se pergunta, Deus, por quê? Por que que isso tem acontecido comigo? Porque você consegue se lembrar daquilo que você se comprometeu diante do Senhor? Você consegue se lembrar daquilo que você se comprometeu com as pessoas que estão no seu convívio? Daquilo que você... Como é você no seu convívio? Como é você na intimidade das suas amizades? Você é tido como o quê? Como uma pessoa que fala muito e faz pouco? Como uma pessoa que não dá para escrever o que ele fala? Vamos traduzir para os termos de hoje. Porque se a gente não consegue cumprir, como diz as Escrituras, se a gente não consegue amar aquele que está ao nosso lado, como a gente vai amar aquele que é invisível? Se a gente não consegue cumprir os compromissos que a gente fez com as pessoas físicas, como que a gente vai fazer com aquele que é espiritual? Quem é você? Quem é você dentro do seu mundo? Quem é você? Olha para dentro de si. E quem é você? Você é aquela pessoa que diz, não, disse que vai chegar a tal hora, mas deixa para lá. Essa hora não chega, não. Esse é você? Não disse que vai trazer tal coisa, mas na maioria das vezes nem lembra que falou. Esse é você? Então, gente, vamos trazer as coisas para o nosso mundo físico aqui, ó. Para aqueles que estão à nossa volta. Porque do mesmo jeito que isso aqui é personalizado, se encaixa na vida de cada um e cada um sabe aquilo que prometeu, cada um sabe aquele voto que fez, do mesmo jeito cada um de nós tem um mundo. Cada um de nós tem um ciclo de amizade. Tem um ciclo de intimidade. Como você é visto nesse ambiente? Quem é você nesse ambiente? Agora, se você não consegue cumprir as coisas físicas que estão com aqueles que são físicos, como você vai se lembrar daquilo que você prometeu ao Eterno? Como? Porque diferente daqueles que são físicos, que muitas vezes manda mais uma mensagem, liga mais uma vez, o Senhor não. O Senhor, ele destrói aquilo que você realizou, pelo voto que você não cumpriu. Entende o seguinte, como eu volto a dizer, o Senhor não é um agiota, ele não te oprime, ele não fica te ameaçando, ele faz. Só que ele faz no tempo dele, não no nosso. Ele faz no tempo dele. Então, muitas vezes, você no seu ciclo íntimo, você é mais cobrado. Tem jeito? Lembrou daquele negócio lá que a gente conversou? Você disse que ia vir aqui hoje. Isso eu estou falando do físico. E nesse físico, a gente muitas vezes é relembrado. Mas isso não acontece com o Eterno. O Eterno é o seguinte, ou você faz, ou você paga por não ter feito. Né? Voltamos a dizer aqui, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado do pecado se não o cumprir. Quem que nunca, como se diz, tomou um porre e disse que nunca mais ia beber? Né? Quem que nunca se envolveu numa situação que diz, por isso daqui eu nunca mais passo? E aí? Nós estamos falando daquilo que é físico. Mas o que você já colocou diante do Senhor? Senhor, essa é a última vez. Não, Senhor, agora eu endireitei. Agora eu não faço mais. Senhor, todo dia eu vou separar tanto tempo para Ti.
Mas diferente das pessoas que estão no nosso convívio, elas não querem saber como você cumpriu o que você prometeu. Elas querem que você cumpra. Se você diz que vai levar algo, para elas não querem saber o que você fez para levar o algo. Elas querem receber o algo. Já com o nosso Deus é diferente. Quando você diz a Deus, eu vou separar tanto tempo para o Senhor do meu dia, nós estamos falando de tempo de qualidade. Nós não estamos falando de tempo. Nós não estamos falando de, eu vou separar 5 minutos, Senhor, 10 minutos para orar a Ti. E chega aqui, blá, 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 pronto, já deu horário? Estou indo já. Nós estamos falando de tempo de qualidade. Deus, Ele olha não o que você trouxe, mas como você trouxe. De que forma você trouxe. O que estava dentro de você quando você trouxe. É algo um pouco mais profundo do que aquilo que a gente está acostumado na nossa vida. Só que aqui nós estamos sendo diretamente advertidos ao erro de não cumprir. Mas a gente também sabe dos benefícios de cumprir. Mas esses benefícios, eles também podem vir a longo prazo. Do mesmo jeito que a culpa de não cumprir, ela pode vir a longo prazo. Porque muitas vezes você faz votos e não cumpre e não acontece nada. E vida que segue. Né? Será que Deus esqueceu? Será que Ele não levou em conta? Às vezes, na hora que você falou, Ele estava ocupado, né? Salvando alguma catástrofe no mundo e não prestou atenção no que você disse. Às vezes você falou baixo, né? Esse é o nível do Deus a qual você acha que serve? Um Deus incompleto? Um Deus imperfeito? Não é desse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus 100% completo. Que antes da palavra sair da nossa boca, ela já chegou aos seus ouvidos. E aí? Então, qual é a saída? Então a saída é fazer menos voto. Então a saída é prometer menos. O caminho é o seguinte: é ter sabedoria, é ter direção do Senhor naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar. E naquilo que você fizer ou se comprometer em fazer, faça com qualidade, porque Deus vai olhar favoravelmente para você. Mas favoravelmente, às vezes, naquele momento, é só não tirar o que você já tem. Não é receber coisas novas. E muitas vezes a gente pensa isso. A gente pensa que cumprir a palavra é garantia de ganhar coisas novas. Mas nós estamos falando da certeza de não perder aquilo que a gente já tem. É algo um pouco mais sério que isso. Então a gente precisa se atentar, porque caso contrário, nós vamos acabar, infelizmente, entrando numa demanda que é impossível de ser vencida. Porque contra o Deus Todo-Poderoso, nós não temos argumento. A gente vê esse argumento desde o princípio. E coisas que o Senhor disse só para você, não tenta fazer disso uma doutrina, não. Não tenta fazer disso uma regra bíblica. Isso é seu. Aquilo que o Senhor disse para você, que Ele disse para você não fazer mais, isso não é doutrina. Isso é um tratamento personalizado. Então não tenta engargantar e empurrar isso na vida dos outros, não. É seu. É seu. Faz sua parte. Cumpre seu voto. Porque nós estamos falando de um pai
que é misericordioso, mas acima de tudo ele é justo. Acima de tudo, ele é justo. E não se preocupa no que você vai ganhar, não. Se preocupa em não perder o que você tem. Porque quando você diz, até aqui nos ajudou o Senhor, é muito bonito. É muito bonito. Mas a que custas chegamos até aqui? Olha para dentro de você, gente. Olha para dentro da sua vida. Volto a dizer, olha para aqueles que te arrodeiam. Como você chegou até aqui? Se a gente for olhar as Escrituras e se preocupar em tudo aquilo que está dizendo, né? Nós vamos lá para Mateus 5, do 33 em diante. Do 33 até o 37. Ele diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, aqui é o seguinte, mais uma vez, não se comprometa por causa de uma circunstância a fazer algo que você não vai dar conta. E volto a dizer, nós não estamos falando de pecado, nós não estamos falando de abandonar aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Nós estamos falando de vida com Deus. Nós não estamos tratando de circunstâncias do pecado. O pecado ele tem que ser abandonado, ele tem que ser erradicado, porque a palavra diz que é melhor você entrar, se tua mão te faz pecar, é melhor cortar ela fora e entrar maneta no céu do que com as duas queimar no fogo do inferno. Nós não estamos falando de pecado, isso daí já está passado. Se você tem um telefone e ele te faz pecar, larga ele. Se você tem um amigo que todas as vezes que você se encontra com ele, você vai fazer coisa errada, não anda mais com essa pessoa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida com Deus, de compromissos com o Senhor, de votos feitos diante do Senhor. Nós não estamos falando de vida de santidade, como nós conversamos hoje cedo. Isso é o requisito mínimo. Se você vai ingressar no exército, é o seguinte, precisa ter 18 anos completos. Isso é requisito mínimo. Você não vai se alistar com 13 anos de idade. Você vai se alistar com 18, completo. Isso é requisito mínimo. Santidade, nós não estamos discutindo aqui sobre santidade. Isso é requisito básico para você se colocar como filho de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós estamos falando aqui do que você faz com a sua vida de santidade. O que você se compromete? Aonde você se coloca? E como você se coloca? É disso que nós estamos falando. Então, resumindo, é isso. Como eu disse, a palavra ela é personalizada. Ela é única para cada um de nós. Para aqueles que estão ouvindo agora e para aqueles que ainda vão ouvir. É única. Só você sabe o que você fez, só que você sabe o que você se comprometeu, só você sabe dos votos que você fez. Uma coisa eu digo para você que não é personalizado e não é único, é o Senhor. E Ele vai cobrar. No tempo dele, Ele vai cobrar. Ou te recompensar. Também no tempo dele. Porque não pensa que você faz um voto e cumpre, faz outro voto e cumpre, faz terceiro voto e cumpre, e ali no fundo vai ter um pote de ouro. Não é assim que funciona. Entendeu? Mas
o que a gente precisa entender é isso. Vamos refletir, vamos buscar em Deus aquilo que a gente já se comprometeu. O que ele está dizendo é o seguinte: se preocupe em cumprir os votos que você já fez, antes de fazer novos votos. Antes de fazer novos votos, se preocupa em lembrar dos votos que você já fez. Renove seus votos diante do Senhor. Renove seus votos diante de Deus. E os cumpra sem demora. Nós não estamos falando de não cumprir. Nós estamos falando de não demorar para fazer. Nós estamos falando de não levar muito tempo para fazer e muitas vezes não colher as consequências da demora. O não fazer é loucura. Então que realmente a gente possa buscar em Deus e lembrar dos votos que a gente fez. E saber, se esse caminho te leva a pecar, e todas as vezes que você caiu nele, você diz, não vou andar mais por esse caminho, então desvia. Desvia. Como eu volto a dizer, se tem algo que realmente você já tem a plena convicção de que te faz cair, desvia, se aparta. Não flerte com o pecado, porque a hora que você menos espera, você está abraçado com ele. E aí, só resta voltar, mas a sua condição é pior do que a inicial. Amém? Amém. Senhor Deus poderoso, nós realmente nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que realmente, Senhor, traga à nossa mente, Pai, tudo aquilo que já nos comprometemos contigo, Senhor. Todos os votos que fizemos diante do Senhor, ó Pai. Nos dá, Senhor, realmente a capacidade de cumpri-los, ó Deus. Nos dá a capacidade de honrar cada um deles, Pai. E que não venhamos, Pai, a irar a Ti, ó Deus, e fazer com que destrua aquilo que já realizamos, Pai. Mas que nós venhamos cada dia mais a construir diante do Senhor, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, possa realmente, Senhor, calar aos corações, ó Pai. E que possa, Senhor, fazer mudança, Senhor. Fazer, ó Deus, transformação, ó Deus. E fazer com que venhamos a crescer no Senhor, ó Pai. Nós agradecemos, Pai, pela Tua mensagem, Pai, e por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.